Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 31 de outubro, dia 304. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas, nos fortalecendo na fé. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações na leitura de hoje. Amém? Antigo Testamento, Lamentações, capítulo 4. Aleph. Como se escureceu o ouro. Como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Bet. Os nobres filhos de Sião, comparáveis ao ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do olheiro. Gimel. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. Dalet. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. E os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Val. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída no momento sem intervenção humana. Zaine. Os seus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura de safira. Et. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. TT. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Iode. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Caf. O Senhor deu cumprimento à sua indignação. Derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. Lamed. Todos os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Amém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. Samek. E o povo grita: afastem-se, imundos, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações: aqui eles não podem morar. P. A ira do Senhor os espalhou, ele já não dá atenção a eles. Não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Ai. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. De fontes de nossas torres temos olhado para o povo que não nos pode livrar. Tissade. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar. Pelas nossas ruas, nosso fim se aproximava. Os nossos dias estavam contados. Era chegado o nosso fim. Cof. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Resh. O ungido do Senhor, que era nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Shin.
Exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom. Você que habita na terra de Uz, logo chegará a sua hora de beber do cálice. Você ficará embriagada e despida. Tal. O castigo por causa da sua maldade será consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filha de Edom. Porá a descoberto os pecados que você cometeu. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considere e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, e nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a nossa própria água, temos que pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que recebemos os castigos pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade, os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração e nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsistes de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitas de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Hebreus capítulo 2. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi os anjos que Deus sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando? Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoaste por meio de sofrimentos o autor da salvação deles.
pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e os filhos de Deus, que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, como sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Salmo 103, versículo 1. Salmo de Davi. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga pelos oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois, quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai que se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que o guardam, a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor e seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Provérbios 26, 23. Como vasto de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento em Cristo. Lembre-se de se inscrever no canal e acompanhar as notificações ativando o sininho. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.